Pessoal, queria bater um papo com vocês hoje sobre a importância de ler poesia. O título do vídeo, né, é Por que devemos ler poesia para os nossos filhos? Na verdade, o título correto deveria ser Por que nós, enquanto adultos, devemos ler poesia? E por que eu escolhi esse tema, poesia e não a literatura, para falar especificamente nesse vídeo? Porque eu acho que a poesia é uma bela porta de entrada para o mundo da literatura. Ela tem algumas características que facilitam demais a nossa vida, principalmente a vida de pessoas, dos pais, né? Muitos afazeres, uma vida um tanto quanto corrida. Eu acho que a poesia pode nos ajudar muito. Primeiramente, pela questão prática. É um texto curto. Normalmente a gente está falando de um texto de uma página. Então, aquela desculpa, não tenho tempo para ler, a gente pode riscar, porque você vai ter tempo para ler poesia com o seu filho. Segundo, em um livro, você vai ter dezenas, centenas de poesias. Então, é uma quantidade exuberante de textos que você consegue concentrar em um único livro. Então, não é algo caro. E a poesia, pela sua simplicidade, pela sua musicalidade, ela apresenta, eu acredito, de uma forma mais, eu não vou dizer, mais divertida, né? A poesia, pelo menos a infantil, ela apresenta para as crianças o texto de uma forma mais divertida. E a criança vai tendo contato com as letras de uma forma gostosa, de uma forma bacana, não é uma forma muito pesada. É uma pena que isso não é ensinado nas escolas, que não se lê a poesia nas escolas. Então, a gente não vai reclamar e vamos trazer essa responsabilidade para nós. Então, falando agora um pouco por que você, enquanto adulto, né, deveria, ou não deveria, mas a gente recomenda fortemente que você lesse poesia. A poesia, ela traz essa coisa da música, a rima, o ritmo, e isso nos força a ler em voz alta. Então, só isso a gente já vai, tanto você vai ouvir a sua voz enquanto lê poesia, e se você for ler para criança, você vai trabalhar a leitura em voz alta e vai trabalhar essa relação que você vai ter com o seu filho, essa memória afetiva. Poxa, meu papai, minha mamãe lia poesia para mim. Eu quero fazer isso com os meus filhos. Seu filho pode pensar isso. O vovô lia poesia para mim. Você vai contar, o seu filho vai contar para o filho dele, né, para o seu neto. Então isso a gente já traz algo que é mágico, que é fundamental, né, para qualquer família, que ter esse tecido que nos une, né? Geração a geração a gente se sentava ali para ler poesia. Então ela traz essa coisa do ritmo, da rima, da musicalidade. E a poesia, ele tem um termo que eu uso esse termo, mas enfim, acho que outras pessoas muito mais qualificadas também podem usar, que ela traz essa assombração para a gente, no sentido que ela nos acompanha. À medida que a criança vai crescendo, ou nós adultos, conforme nós vamos amadurecendo, você vai revisitar uma poesia que você sempre leu e em determinado momento da sua vida ela vai ter outro significado. Ou você vai ler a poesia uma primeira vez, se a gente pegar uma poesia mais densa, como o T.S. Eliot, a gente vai reler e vai falar, nossa, o que será que ele quis dizer aquilo? Ou aqui nessa parte, ou melhor ainda, o que isso que ele quis dizer não importa muito, mas o que isso significa para mim nesse momento da minha vida? E enquanto você está passando por algum momento da sua vida, você pode lembrar daquela poesia que você gosta muito. Eu sempre releio Tabacaria, do Fernando Pessoa, já é um poema maior, mas enfim. E isso faz com que essa assombração, no bom sentido, nos acompanhe. E talvez você tenha algumas poesias de recordação que te acompanhem para o resto da vida. E isso faz com que a poesia ela se torne um clássico, né? Se a gente fosse definir o que é um clássico, a gente pode falar que é o que resistiu ao longo dos anos, né? Aquilo que permaneceu, ele foi permanente de geração por geração. O clássico não é escolhido por um crítico literário, ele não é escolhido por uma pessoa, ele não é escolhido por alguém da Academia Brasileira de Letras. Não. O poder do clássico está porque ele sedimentou algo
no coração, nas mentes, no espírito das pessoas. Ele colocou um pouquinho ali, em geração a geração, essa sedimentação foi crescendo. E foi, por isso que ele se torna um clássico, né? Um clássico da literatura universal ou um clássico da literatura local. E fazendo uma brincadeira, eu pensei nisso, em fazer essa provocação, essa brincadeira com vocês. Por que não ter um clássico da sua família? Ora, você pode ter um clássico, um autor, um poema, um livro, que a sua família sempre lê, que a sua família sempre revisita. E de geração a geração, papai, mas por que a gente lê isso? Não, porque o vovô lia, porque o bisavô lia. Aí tem toda uma memória afetiva, uma imaginação, não, nosso bisavô se reunia com o nosso avô, com o papai, para ler essa poesia, esse texto, esse autor. Então, se a gente olha para Cecília Meirelles, esse livro aqui é uma das indicações que a gente vai fazer, ou isto ou aquilo, ela está escrevendo poemas para criança. E a Cecília vai te acompanhar quando você for adulto. Porque aqui, nessa antologia poética dela, a gente tem coisas mais densas, mais pesadas. Contudo, é a mesma Cecília. É a Cecília que você lia para o seu filho de 8 anos e que a gente vai ler quando for adulto. Então, o seu filho, você vai apresentar para o seu filho amigos que podem acompanhá-lo para a vida toda. Olha que maravilha, você vai apresentar para o seu filho Vinícius de Moraes, você vai apresentar o Manuel Bandeira, você vai apresentar a Cecília Meirelles. E depois o seu filho vai conhecer o T.S. Eliot. O seu filho vai conhecer vai conhecer Shakespeare quando ele for adulto. Então você apresenta para o seu filho esses poetas, alguns fazem poesias para crianças, outros não, mas ele sabe que quando for adulto ele vai precisar conhecer outros poetas. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é uma herança que não tem valor financeiro que a gente pode deixar para os nossos filhos. Falando de musicalidade, esse daqui é o poema Pescaria, ele tem essa ilustração, e olha como a Cecília trabalha muito bem as palavras. Cesto de peixe no... Vou recomeçar. Cesto de peixes no chão, cheio de peixes, o mar. Cheiro de peixe pelo ar, e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão, as mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão, não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Tem a musicalidade, né? A Aiko me lembrou muito isso do ritmo da onda, indo e vindo. Eu gaguejei um pouco no começo, porque não é tão simples. Cesto de peixes no chão, tem o X, tem o chão, tem essa coisa da onda que faz... Então tudo isso é um poema, é uma poesia aqui que foi feita para criança, para a gente ler, trabalhar essa musicalidade com ela. E a gente, pessoal, a gente compra um livro desse, a gente vai ler e reler dezenas de vezes, ele nunca vai estar gasto, tá? Isso a gente pode ficar muito tranquilo. E depois a Cecília cresce, a gente, né? Nós crescemos, e a gente vai ler Canção, que é um poema aqui, obviamente, para adulto. Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas.
não vamos entrar no detalhe sobre esse texto, mas ele fala claramente, né, de um sonho que ela mesma quis enterrar, enterrou no mar. Mas se a gente for pegar cada palavra, cada parte, cada frase desse poema, dá uma bela discussão. E pode ressoar muito com a fase da vida, né? De alguém que esteja passando por algo nesse sentido. Então a gente apresenta a Cecília num poema mais infantil, lúdico, muito musical, e depois a gente tem a Cecília super madura. Também temos Vinícius de Moraes, para quem não sabe, né, além de ser um compositor, ele foi um grande poeta. E esse poema que eu vou ler para vocês, ele é lindo. Esse livro também é uma recomendação, A Arca de Noé, do Vinícius. Tem textos aqui maravilhosos. E esse poema, apesar de estar aqui como um poema para as crianças, ele também o é, mas ele é também para adultos, né? E quem não se emocionar num texto desse, perdeu o coração, hein? Está com o coração muito duro. O filho que eu quero ter. É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar, um sonho lindo de morrer. Vejo um berço e nele eu me debruçar, com o pranto a me correr. E assim, chorando acalentar, o filho que eu quero ter. Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. De repente o vejo se transformar num menino igual a mim, que vem correndo me beijar quando eu chegar lá de onde eu vim. Um menino sempre a me perguntar, um porquê que não tem fim. Um filho a quem só queira bem e a quem só diga que sim. Dorme, menino levado, dorme que a vida já vem. Teu pai está muito cansado de tanta dor que ele tem. Quando a vida, enfim, me quiser levar, pelo tanto que me deu, sentir-lhe a barba me roçar, do derradeiro beijo seu. E ao sentir também sua mão vedar, meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar, num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado. Dorme que ao entardecer, teu filho sonha acordado, com o filho que ele quer ter. É maravilhoso, né? Então, a poesia, ela é isso, é esse convite que esses grandes escritores nos brindam. Eles sempre vão tentar exprimir uma ideia que é muito complexa, escolhendo muito bem as palavras para que ela tenha um poder de síntese muito grande e um significado maior ainda em um texto curto. Para a gente se emocionar, para a gente aumentar o nosso vocabulário, para a gente apresentar a literatura. O que é um texto para as crianças? São palavras. Pode ser muito chato a gente pensar, a gente não nasceu para ler, né? Não é algo natural. Por isso que faz tanto sucesso podcast, audiobook, porque as pessoas, enfim. Contudo, o projeto imaginativo que temos ao tirar dessas palavras pretas num papel branco, o que elas tirar essa impressão e imprimir coisas na nossa cabeça, no nosso imaginário, isso é o fundamental e isso que é a mágica da poesia. Então, recapitulando, são textos curtos, são textos musicais, são textos que rimam, então a criança sempre está esperando aquela rima, e ele encerra uma história em si. Então a poesia, ela tem um início, meio e fim que se encerra em uma página, em um texto. Não é uma ficção que a gente precisa esperar até o final. Recomendo fortemente, então, se você não tem esse hábito de ler para os seus filhos poesia, comece. No começo não é fácil, mas é um processo muito legal, muito gostoso, e quando você começa a comprar, então você vai comprar o livro do Manuel Bandeira, compra o da Cecília Meirelles, Olavo Bilac também é um grande poeta brasileiro, e essa é a nossa recomendação aqui do Stella Maris, que você tenha esse hábito de ler poesias para os seus filhos. Todo mundo ganha, são textos curtos, não tem desculpa aí de
de falta de tempo. E quem sabe, quando eles forem adultos, você não começa a trocar figurinha, né? Ele te apresenta, olha que coisa maravilhosa, né? O seu filho te apresentar um poeta novo, um texto novo que você não conheça, e a gente começa a criar essa relação com os nossos filhos, falando de assuntos relevantes, de assuntos importantes, de assuntos que fazem sentido para a nossa vida e que, de certa forma, nos elevem intelectualmente e culturalmente falando. Eu acho que esse era o recado da poesia. Então é isso aí. Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, A Arca de Noé, Vinícius de Moraes. Tem esse também, um compilado da Suzy de Queiroz, que organizou Poemas Eternos. Aqui também tem um pouco de Olavo Bilac. E para adultos, depois a lista é grande também. Se você gostou disso, claro, compartilhe com quem você acha que também vai gostar, comente. Se você quer mais vídeos desse tipo, também comente para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E boa leitura a todos.